Muito boa noite a todos. Estamos começando o programa Saúde e Espiritualidade da Associação Médico Espírita do Pará. Vamos aguardar um pouquinho para as pessoas entrarem. Hoje é o segundo programa da Associação Médico Espírita com esse tema Reflexões sobre a Casa Mental. Então a gente vai conversar já com o Dr. Sérgio Lopes. Estamos aguardando ele entrar para começarmos o nosso bate-papo. Eu vou, antes dele entrar, enquanto a gente aguarda, apresentar essa ilustre figura, esse grande nome da psiquiatria brasileira e da Associação Médico Espírita do Brasil e Internacional, que é o Dr. Sérgio Lopes. Dr. Sérgio Lopes é médico, psiquiatra e psicoterapeuta. Ele é especialista pela Associação Médico Brasileira e pela Associação Brasileira de Psiquiatria, conferencista nacional e internacional de renome. Dr. Sérgio Lopes faz parte da Associação Médico Espírita da AME Brasil e da AME Internacional. É um representante da Federação Espírita do Rio Grande do Sul também. Fundador, inclusive, da AME Pelotas, escritor e autor de vários livros, alguns deles eu já tive a oportunidade de ler e admiro muito, como Leis Morais e Saúde Mental, Código do Monte, O Cérebro Triuno, livro espetacular, inclusive terminei de ler há pouco tempo, e Do Semeador aos Talentos. Vamos aguardar o Dr. Sérgio, deixa eu ver se ele já conectou aqui, penso que sim. Doutor Sérgio. Alô, querido, tudo bem? Olá, e aí, Fábio, tudo bom? Que prazer enorme de receber aqui, que Prazer é maravilha. nosso. Que bom, né? A gente poder estar junto, compartilhando estudos online, essa nova modalidade. É o jeito atual, né? É o nosso É jeito atual. verdade, é isso aí. Querido, a gente vai conversar hoje sobre reflexões sobre a casa mental, que é o seu tema. Eu já estava apresentando aqui e falando o quanto é importante para a Associação Médico Espírita do Pará, em parceria com o Jardim das Oliveiras, porque esse vídeo vai para o Jardim, a plataforma do YouTube do Jardim. Então, como é importante a gente movimentar e trazer pessoas ilustres e tão queridas por nós como você, para trazer um tema também de suma importância, que é falar da nossa casa mental. Então, conforme já foi explicado, a gente vai conversar sobre isso hoje. Vamos abrir para perguntas no final da sua primeira intervenção. Durante esse processo, eu vou deixar fechado, aviso aos que já estão seguindo a live, vou deixar fechado os comentários. Se quem quiser perguntar, aperta na interrogação que tem aqui embaixo, e aí você descreve a sua pergunta e a gente faz ao final da primeira etapa. Tá? Então eu vou bloquear aqui os comentários, desativar comentários. Pronto, aí quem quiser, só apertar na interrogação, tá bom? Querido, reflexões sobre a casa mental. A palavra é sua. Então, inicialmente, eu quero agradecer a AME Pará, os companheiros, amigos, colegas, que já nos conhecemos há tanto tempo, né? Essa terra querida que tem o meu amigo Alberto Almeida, que é um irmão de tantos anos também, que tem um trabalho gigantesco na doutrina espírita e que tem sido um irmão que a gente se encontra tanto em tantos eventos e compartilha junto ideias que são muito afins, porque labutamos praticamente na mesma área no campo de atuação, né, Fábio? Exato. Eu quero, nesse momento, propor a vocês um estudo, né? Um estudo sobre um tema muito importante que se chama casa mental. Né? Eu pretendo fazer uma apresentação de uns 20 minutos, mais ou menos, expor algumas ideias iniciais e me coloco depois inteiramente à disposição para as questões que surjam, porque o debate é sempre mais interessante do que a exposição, ou tão importante quanto. Né? Perfeito. Casa mental é um termo que nasce da colocação de André Luiz, do terceiro e quarto capítulo do livro No Mundo Maior. Esse livro, No Mundo Maior, né,
que é tão conhecido nosso, do movimento espírita, é um livro de Francisco Cândido Xavier, que em 1947 psicografou um extraordinário relato de André Luiz acerca do funcionamento da nossa vida mental, sobretudo, e do trabalho que os espíritos que estavam acompanhando André Luiz perceberam entre aqueles que estamos no plano físico e como se dão esses processos mentais, de interferências, de funcionamento da nossa mente. E é pela primeira vez, então, que nós vamos encontrar esse termo, a casa mental. O terceiro capítulo, ele fala exatamente sobre a casa mental. Então, o mentor, Calderaro, de nome Calderaro, ele vai examinar o cérebro de um encarnado, e não vou me alongar muito nisso, porque vale a pena depois ler no livro detalhadamente, mas, em resumo, ele mostra que o cérebro em funcionamento, ele tem 3 níveis do que ele chamou da casa mental. Então, em determinado momento, ele chama de um castelo de 3 andares. E ele vai dizer que esses 3 níveis, que estão relacionados a áreas cerebrais, que são estados mentais que estão mais intimamente relacionados a esses níveis cerebrais, eles têm funções, eles têm um funcionamento que nos falam de várias estruturações do nosso aparelho mental. Então, esses 3 níveis, em resumo, são o seguinte. Eu vou ler aqui essa parte, que é muito interessante, que ele diz assim, que no sistema nervoso, nós temos o cérebro inicial, repositório dos movimentos instintivos e sede das atividades subconscientes. Figuremo-lo como sendo o porão da individualidade, onde arquivamos todas as experiências e registramos os menores fatos da vida. Esse nível que ele está percebendo, a ciência irá confirmar logo depois como sendo o cérebro reptiliano, que é onde estão as nossas funções automáticas, as nossas funções mais primitivas. E ele dirá então que este nível, sob o ponto de vista da casa mental, ele é o nível da subconsciência, do subconsciente ou do inconsciente. E nós veremos quais são as funções emocionais que estão mais relacionadas com esse nível. Na região do córtex motor, portanto, o segundo nível, a zona intermediária entre os lobos frontais e os nervos, temos o cérebro desenvolvido, consubstanciando as energias motoras de que se serve a nossa mente para as manifestações imprescindíveis do atual momento evolutivo do nosso ser, do nosso modo de ser. Então, se o nível inicial ele tem mais a ver com os arquivos, com o passado, com tudo que a gente guarda e que já traz, inclusive, da evolução, esse nível tem a ver com o nosso presente, que é onde estão se realizando os nossos esforços, as nossas atividades, para o momento evolutivo onde nós vamos avançando em relação ao futuro. Depois ele diz que nos lobos frontais, e comenta que ainda silenciosos para a investigação científica do mundo, jazem materiais de ordem sublime que conquistaremos gradualmente no esforço de ascensão, representando a parte mais nobre do nosso organismo divino em evolução. E ele comenta logo a seguir que nós não temos 3 cérebros, mas que nós temos 3 regiões dentro desse cérebro. Ele está falando em cérebro até esse momento, como se fosse um castelo de 3 andares. E aí ele reforça então que o primeiro é a residência dos impulsos automáticos, o segundo é o domicílio das conquistas atuais, e o terceiro é a casa das noções superiores, que nos fala então do nosso vir a ser, do futuro. No primeiro está o hábito e o automatismo, no outro estão os esforços e a vontade, e no último a meta e os ideais a serem alcançados. Então, nesses 3 andares, o subconsciente, o consciente e o superconsciente. O passado, o presente e o futuro. Só que é um passado, um presente e um futuro que estão acontecendo ao mesmo tempo, que estão acontecendo nesse momento da nossa evolução. Então, a nossa casa mental, que é uma área espiritual, psíquica, ela se relaciona, ela tem intimidade com esses níveis cerebrais. Mas a nossa mente, ela apresenta um permanente estado de visita a estas 3 instituições da nossa casa mental.
Então, diríamos assim, aproveitando inclusive uma outra contribuição que escrevemos no nosso livro, O Cérebro Triuno, junto com a doutora Irvênia e o Décio, e que nós fizemos uma relação com as leis morais. As leis morais, na terceira parte do Livro dos Espíritos, nos falam de algumas leis dentro da lei natural que têm mais intimidade com esses níveis do cérebro, ou da nossa casa mental. E algumas leis morais, como por exemplo, conservação e reprodução, são leis do nosso funcionamento natural que estão relacionadas a esse primeiro nível, no primeiro nível da nossa casa mental. Por quê? Porque esse primeiro nível da casa mental ele diz muito respeito à nossa vida física, a nós enquanto espíritos encarnados, e nós enquanto no plano físico. Enquanto nós somos seres humanos, nós estamos vinculados, sobretudo, à conservação, né, que são as emoções que nos ligam à instintualidade, às pulsões naturais da conservação no mundo físico. Isso nos fala de emoções bastante básicas, bastante iniciais, que nos fazem desejar ficar no plano físico. Né? Então, na conservação, nós temos a nossa ligação com o mundo físico. E na reprodução, nós temos tudo aquilo que nos procria e que nos anima a permanecer aqui, inclusive a nossa sexualidade. Então, diríamos, para utilizarmos alguns conceitos também freudianos, da psicanálise, diríamos que as pulsões, a nossa pulsão sexual, a nossa pulsão agressiva, elas estão fortemente radicadas nesse primeiro nível da casa mental. Então são níveis do humano que precisam ser muito bem dominados ou conhecidos por nós, porque se eles forem soterrados, se eles forem negados, eles serão fonte de problemas mentais logo a seguir. Então, esse nível de casa mental, ele não significa que ele deve ser esquecido ou superado, como muitas vezes a gente diz, mas ele precisa ser entendido e integrado, porque ele vai fazer parte durante toda a nossa vida, em vários momentos. O segundo andar da casa mental, que diz respeito a algumas leis morais, como, por exemplo, lei de sociedade, liberdade, igualdade, trabalho e progresso, são funcionamentos que nos diz da nossa vida no presente. Essa atividade que nós temos na sociedade, no mundo, quando nós reencarnamos para poder conviver uns com os outros, para trabalhar, para desenvolver o nosso senso de igualdade, para desenvolvermos a nossa liberdade, o nosso livre-arbítrio. É nesse nível, no segundo andar da casa mental, que nasce o livre-arbítrio. Porque no primeiro nível não tem livre-arbítrio. Né? No primeiro nível é um nível da instintualidade, das pulsões. No segundo nível, já nasce o pensamento, já nasce a nossa capacidade de fazer escolhas, ou não, dependendo do estado evolutivo que nós estamos. Tanto mais evoluída a pessoa, tanto maior a sua liberdade, a capacidade dela fazer escolhas, evoluída no sentido psíquico. Né? Uhum. Quanto mais primitiva a pessoa, mais aferrada ela está a condicionamentos e automatismos. Isso encaminha, então, o terceiro nível da casa mental, que diz respeito aos níveis superiores, às funções superiores, que nos projetam para as nobres funções mentais. E nós encontraremos nas leis morais leis muito apropriadas a esse nível, que diz respeito à lei de adoração, à lei de justiça, amor e caridade, e à própria perfeição moral, que são os estados de espiritualidade propriamente dito, né? Os estados de espiritualização genuína. E quando estamos falando de espiritualização, estamos falando de uma espiritualidade de dentro da pessoa, né? De algo realmente vivencial, realmente sentido. Porque muitas vezes uma pessoa pode ter uma religião e ela não ser espiritualizada. Né? Não necessariamente uma pessoa religiosa é uma pessoa espiritualizada. Claro. Assim como há pessoas que não são religiosas e que são espiritualizadas, embora não saibam. Porque se examinarmos na lei de justiça, amor e caridade, o que regula esse funcionamento mental não é a crença da pessoa, e sim a sua motivação de fazer o bem, o seu impulso em direção ao próximo, a sua capacidade de empatia. Se no segundo nível da casa mental ela estiver exercitando satisfatoriamente bem
a relação com os outros, o nível de igualdade, de liberdade, de sociedade e de progresso, ela está encaminhada para um funcionamento superior. Então ela está construindo uma espiritualidade genuína, né? Da mesma forma que uma pessoa, ao contrário, ela possa estar mesmo dentro de um ambiente religioso, mas ela pode estar negociando coisas dentro dela para tentar levar vantagem, ter vantagens. E nós vemos muito isso principalmente no conceito do indivíduo religioso mecânico, aquele que tem práticas automáticas, mas que não são pensadas e não são, sobretudo, sentidas. De qualquer modo, a nossa ideia é que esses níveis da casa mental, eles não podem ser estanques. Vamos imaginar 3 andares. Num aonde tem o nível instintual, num segundo aonde estão os níveis do livre-arbítrio, dos esforços, a nossa humanidade propriamente dita, e um terceiro nível onde está a nossa transcendência, onde estão as nossas capacidades, os potenciais mais nobres. Se a pessoa ela permanece muito tempo ou predominantemente num desses níveis, ela gera uma estagnação de fluxo. E é muito interessante também que o André Luiz fala nisso, nesta mesma obra, mais adiante, eu vou ler aqui, falando da seguinte maneira, para que a gente possa expandir a nossa reflexão. Ele diz o seguinte, que nervos, zona motora e lobos frontais, portanto os 3 níveis, no corpo carnal, traduzindo impulsividade, experiência e noções superiores da alma, constituem campos de fixação da mente encarnada ou desencarnada. Ou seja, nós podemos fixar um desses pontos. E aí ele diz o seguinte, quem está distraído agora preste atenção que é a parte mais importante da minha fala. A demora excessiva num desses planos, com as ações que lhes são consequentes, determina a destinação do cosmo individual. A criatura estacionária na região dos impulsos, portanto no primeiro andar, perde-se num labirinto de causas e efeitos, desperdiçando tempo e energia. Quem se entrega de modo absoluto ao esforço maquinal, que seria a função do segundo andar, sem consulta ao passado e sem organização de base para o futuro, mecaniza a existência, destituindo de luz edificante. E os que se refugiam exclusivamente no templo das noções superiores sofrem o perigo da contemplação sem obras. Olha que interessante. Da meditação sem trabalho e da renúncia sem proveito. Para que a nossa mente prossiga na direção do alto, é indispensável se equilibre, valendo-se das conquistas passadas para orientar os serviços presentes e amparando-se ao mesmo tempo na esperança que flui cristalina e bela da fonte superior de idealismo elevado. Através dessa fonte, ela pode captar do plano divino as energias restauradoras, assim construindo o futuro santificante. Então, assim, a que serve o primeiro nível da casa mental? A nos colocar os pés na terra, a vivermos no mundo. Vamos observar, por exemplo, que se esse nível pulsional mais básico ele não está bem elaborado, não está bem trabalhado, se a pessoa não se conhece nesse nível, ela tende a gerar um mecanismo de defesa que nós chamamos de negação e de repressão dos impulsos e das suas pulsões. Então, uma pessoa que tem uma sexualidade em conflito, ela pode reprimir a sua sexualidade. E ao reprimir a sua sexualidade, ela pode gerar uma série de prejuízos na sua vida. Como, por exemplo, a perda do prazer, no geral. Né? Uma sexualidade reprimida significa uma repressão no amplo sentido do prazer da sua vida. Porque quando falamos de sexualidade, não estamos falando apenas de sexo propriamente dito. Estamos falando de todo o potencial prazeroso da vida do indivíduo na sua experiência humana. Então, pessoas com depressão, né, pode gerar um quadro depressivo, pode gerar quadros de angústia extremo, pode ser uma manifestação da sua sexualidade em perturbação. Então, no estudo espírita, nós valorizamos muito o conceito de uma vida integrada. Por exemplo, uma pessoa que esteja com conflitos na sua área da sua agressividade, da sua sexualidade, e ao reprimir esses impulsos, ele pode se jogar
para atividades na qual ele não está pronto. E através de um mecanismo de defesa que a gente chama de negação, ele pode se arvorar a fazer tarefas de modo conflitado dentro de si, gerando condutas perigosas. Então nós vemos em meios religiosos, muitas vezes a pessoa com uma espécie de uma capa de santo e que tem conflitos sexuais muito sérios. E logo depois, num determinado momento na sua vida religiosa, ela pode se perturbar em confusões sexuais, inclusive em meio religioso é muito comum isso aí, né? Desde a pedofilia, as perversões, a promiscuidade, enfim, né? Então aí a pessoa ela tem um comportamento que não está bem elaborado num primeiro nível e ela se joga para um nível seguinte tentando ser quem ainda não é. Então é muito importante que esse nível não se considere um nível inferior no sentido de que deva ser superado, mas que ele precisa ser integrado, precisa ser entendido. E aí nós vamos observar que muitas psicoterapias elas se voltam exatamente para trabalhar esses níveis, né? No nosso meio a gente vê às vezes pessoas com graves dificuldades no campo humano, no campo da sua emocionalidade, das suas pulsões, tentando resolver isso espiritualmente. Isso é um equívoco. Porque, às vezes, um trabalho espiritual, um trabalho de prece, ele pode servir a uma série de situações que nós vamos falar logo a seguir. Mas ele não resolve conflitos. Os conflitos é a própria pessoa que tem que resolver através da sua vida, enfrentando as suas questões, tendo um tratamento psicológico ou psiquiátrico, para poder enfrentar essas situações que são de primeiro nível, que são da casa mental na primeira instância. E é bom saber que quando o indivíduo a pessoa encaminha nesse nível, ela se sente melhor. E aí ela começa a ficar mais pronta para os outros níveis da sua atividade, né? Agora, uma fixação apenas nesse nível pode representar uma brutalização do indivíduo. A pessoa que fica só no nível da sexualidade, só no nível da sua vida humana, ela se animaliza, né? E ela deixa de ter outras funções mentais que são necessárias para o seu progresso, para a sua evolução, para a sua saúde mental. O segundo nível, que é o dos esforços do presente, dizem respeito exatamente a essas funções que se atrelam à nossa convivência, à nossa vida na relação com os outros, lei de sociedade, as relações sociais, lei de liberdade, a capacidade de desenvolver o nosso pensamento e a nossa liberdade como um todo, a igualdade, capacidade de se relacionar como iguais uns com os outros, o trabalho. O trabalho é uma ferramenta de progresso, né? É uma ferramenta de progresso, que à medida que nós nos ocupamos utilmente em alguma atividade, nós estamos evoluindo, nós estamos progredindo, né? Isso se dá através de esforços, se dá através da nossa vida de relações no nosso presente. Mas também, desse modo, uma pessoa que fique muito fixada nesse nível, ela pode também ter perturbações. Por exemplo, uma pessoa que fique só trabalhando, uma pessoa que fique fixada no trabalho, ela transforma a atividade do trabalho numa atividade maquinal. Perfeito. E aí ela passa a ter um grave problema, que é de não conseguir transitar nos outros níveis que são necessários da sua casa mental. Então, vamos imaginar assim que é uma pessoa que, para poder se defender dos seus problemas e não entrar em contato com as suas situações internas, ela se joga no trabalho. Se imagine nesse período de pandemia, quanta gente que tinha que ficar trabalhando fora de casa o tempo todo e que agora teve que ficar em casa e não pode fazer o trabalho do mesmo jeito, o grau de ansiedade e de angústia que uma pessoa dessas fica. Porque onde ela tem que se defrontar com a família, se defrontar com o tempo livre, se defrontar com o lazer, não desenvolveu isso. Só soube trabalhar. Então é capaz de entrar num quadro mental grave, de angústia, de pânico, de irritabilidade. Não é? E aí pode-se dizer, não, ele está perturbado espiritualmente. Provavelmente sim. Mas a sua perturbação principal é de que ela não está bem com ela mesma e que ela precisa desenvolver esses níveis da sua casa mental de modo equilibrado, mais equilibrado, para poder ir adiante na sua vida de relações. E o terceiro nível, que é o nível superior, que diz respeito à nossa transcendência, ela nos fala da nossa capacidade de espiritualização. Porque se a pessoa ficar só no nível primitivo ou no nível das relações também, ela desperdiça um potencial que está dentro de todos nós,
que é a capacidade de nós nos ligarmos ao transcendente, nos ligarmos aos nossos níveis de espiritualidade, nos ligarmos a Deus, nos ligarmos à nossa religiosidade, né, se nós tivermos uma religião, ou à nossa espiritualidade intrínseca, que é a nossa capacidade de cultivarmos esse sentimento religioso dentro de nós, no nosso templo interno. Não através da oração, de práticas espirituais, do exercício do amor, do desenvolvimento moral. Nós vamos trabalhando esse terceiro nível, que vivifica os anteriores, que ele causa como se fosse um fluxo de substâncias de interação, gerando um estado de vida mais plena na nossa caminhada. Mas também, se a pessoa ficar apenas nesse nível, ela se torna perigosamente alguém que vive num estado contemplativo, como diz André Luiz. Ou pior, num estado de fanatismo. Porque se a pessoa entra num nível de espiritualidade, entre aspas, que isso não é exatamente espiritualidade, mas num campo de espiritualização, e ela abandona a sua casa mental nos outros níveis, ela nega a sua vida na Terra. E aí ela passa a tentar viver só de espírito, só de espiritualidade. Isso pode ser como que tentarmos sermos humanos como se fôssemos espíritos desencarnados. Né? A negação da vida física pode gerar esse tipo de comportamento. Então é aquela pessoa que está apenas vinculada a atividades religiosas. É o chamado chato religioso. Né? Que ele chega em casa e o assunto dele é só religião. Só temas espíritas, ou católicos, ou protestantes. A pessoa que não consegue falar num outro assunto, tudo que ela fala, ela diz Deus isso, Deus aquilo, que Deus quer isso, Deus quer aquilo. E quando não diz, se comporta como se dissesse. Né? Gerando um estado mental que a gente tem que tomar muito cuidado. Porque a doutrina espírita não nos pede isso. A doutrina espírita nos pede equilíbrio. E o equilíbrio é a harmonia desses estados mentais. Né? De modo que é bem-vindo para a nossa vida todas essas funções, né? Essas funções psíquicas que geram esta capacidade de nós sermos pessoas no mundo, nos relacionarmos uns com os outros e nos relacionarmos com Deus dentro de nós, através de uma prática religiosa, que em forma harmônica vai gerar uma interação mais saudável no nosso campo mental. Então é isso, Fábio. A princípio eram essas as ideias que eu coloco como uma espécie de uma provocação, né, positiva, para a gente poder então se submeter aos questionamentos, às perguntas e ao nosso bate-papo aí. Fico à disposição para a gente poder conversar. Maravilha, maravilha, querido. Olha, para quem não leu o livro Cérebro Triuno, ele já deu bons spoilers aqui do livro, porque o livro é fantástico. Eu já tive a oportunidade, Sérgio, de elogiar o livro para a Ivênia, que Sim. recentemente conversamos e eu elogiei bastante porque ela faz parte desse trio do Cérebro Triuno, né? Exatamente. E agora estou tendo a oportunidade de falar isso para você, que o livro é espetacular e vocês tratam desse assunto com muita propriedade. E talvez um detalhe interessante que você não falou agora é que essa revelação, entre aspas, do André Luiz, feita em 48, 7. Né? 47, foi depois confirmada 40 anos depois. Né, ela foi confirmada pelo Paul MacLean? Pelo Paul MacLean, em Exato. 80 e poucos. Se não, o Paul MacLean foi em 68, foi 21 anos depois. De qualquer forma, bem depois. Ele fala no cérebro trino, né? No cérebro trino, que ele divide em três níveis também, que praticamente se equivalem aos níveis que André Luiz, 21 anos antes, já havia antecipado na ciência. Né? E nós, quando lançamos o livro Cérebro Triuno, foi exatamente porque o Paul MacLean falava em cérebro trino. Uhum. Mas trino dá a ideia de estruturas fixas e estanques. E o triuno nos dá a ideia dessas estruturas em exatamente, em uma perfeita dinâmica, né? Maravilha. No funcionamento. Bom, eu vou abrir aqui, querido, antes de eu... Bom, algumas perguntas aqui para a gente levar em consideração. Temos algumas...
Como controlar a ansiedade nos dias de hoje? É uma pergunta que eu acho que Uhum. todo mundo que trabalha com a área do psiquismo humano, nesses dias de pandemia, está se Uhum. defrontando com isso, porque aumenta demais, né, os, Estados ansiosos. os estados ansiosos, né? As pessoas, exatamente, especialmente aquelas que costumam ficar muito em algum dos compartimentos que você falou, especialmente o trabalho, que é muito comum hoje em dia, fugindo, né, de si próprio, quando se depara com um processo pandêmico onde tem que se defrontar consigo mesmo, né, com as suas próprias questões, os estados ansiosos aumentam bastante. Se você quiser comentar um É, pouquinho sobre é essa pergunta. interessante, claro. A ansiedade em si, ela é um tema muito amplo, né? Então eu vou tentar fazer uma colocação mais circunscrita, porque a ansiedade pode querer dizer muita coisa, né? É um sinal de alerta, é um estado de ameaça que a pessoa entra e que pode representar muitas coisas. Mas, sobretudo, a ansiedade num campo de percepção está indicando que tem algo que não está bem dentro da pessoa. Né? A ansiedade patológica. Existe um nível de ansiedade que é bem-vindo. Perfeito. Certo? Eu quero dizer para as pessoas que estão nos ouvindo que se a pessoa estiver ansiosa nesse momento de pandemia, fique feliz um pouco, porque é sinal que está tudo. Ela é normal. Eu me preocupo muito com quem não esteja ansioso nesse período, né? Porque se a gente Perfeito. está, não é, está diante de uma ameaça real, né? Que pode inclusive levar ao colapso a vida humana e a pessoa começar a abraçar todo mundo, sair sem máscara, cumprimentar, ela tá negando, né? Está negando um risco Claro. real. Então, nós estamos vivendo um risco real. Então, algum nível de ansiedade, ele não é só natural, como ele é desejável, ele é bem-vindo. Porque é isso que vai fazer com que a gente se cuide, com que a gente tenha cuidados com a gente, com os outros, responsabilidades, enfim. Agora, quando essa ansiedade ela toma, ela encharca a pessoa, significa que tem algo que não está bem dentro dela. Né? Alguma coisa que já não estava bem antes, provavelmente, veio à tona nesse período, nesse momento, porque ao se ver limitada por circunstâncias externas, esta pressão interna ela aumenta. Os conteúdos internos se tornam relevantes. E aí então surgem temores, surgem angústias que podem estar relacionadas a questões, provavelmente estão relacionadas a questões da sua vida que ela precisa resolver. Não é? É óbvio que esta questão da ansiedade pode ter várias gradações, desde um nível psicológico, que uma terapia, que um tratamento psicológico vai conseguir atender e vai fazer com que a pessoa, olhando para dentro dela, possa identificar quais são as suas dificuldades, mas muitas vezes o nível de ansiedade pode ser tão galopante, pode ser tão intenso que ela precisa, inclusive, de tratamento psiquiátrico para poder administrar melhor o seu campo físico, o seu campo biológico. E também a questão da espiritualidade naquilo que ela tem de mais positivo, que são as questões ligadas à fé, à conexão superior, que são extremamente saudáveis no coping positivo do indivíduo que busca, além de si mesmo, as questões que podem nutrir a sua alma e trazer sentido para a existência. Então, não existe uma resposta unívoca assim, para a questão da ansiedade nesse momento. Porque provavelmente a minha ansiedade é diferente da do Fábio, que é diferente da pessoa que está nos ouvindo, porque ela obedece às histórias pessoais e individuais de cada um. Agora, que ninguém se sinta fracassado por estar ansioso, viu? Principalmente quem é espírita. Nesse momento, as pessoas espíritas assim, agora que é a hora de mostrar a fé, que a gente vê quem é espírita, quem não é espírita. Eu acho isso uma bobagem. A gente não mede grau de espiritualidade pelo grau de ansiedade que a pessoa esteja. Tem uma passagem do Chico Xavier, quando ele estava viajando de avião, lá em 1900 e alguma coisa, né? E o avião começou a fazer pirueta, isso ele conta no Pinga Fogo. Eu acho uma É, das passagens mais extraordinárias do Chico. E o Chico fica apavorado e começa a gritar com medo que vai morrer, o Chico. E aí o Emmanuel entra no avião e pergunta para ele por que ele está tão apavorado, que estava todo mundo gritando e ele estava gritando também. E aí o Chico diz assim, mas o senhor não vê? A gente está com risco de morrer.
E aí ele diz assim, mas e você está com medo? Eu disse, eu estou apavorado como todo mundo aqui. E aí o Emmanuel chama a atenção dele, dizendo que ele que se vai morrer, que ele pergunta assim para o Emmanuel, mas você não acha que eu posso morrer? E o Emmanuel disse, não, eu acho que você pode morrer sim, não, como qualquer pessoa aí. E aí o Sem Chico, privilégios, né? sem privilégios. E aí o Emmanuel diz para ele, mas morra com educação. E o Chico faz um comentário logo depois, assim, dizendo assim, como é que deve ser morrer com educação? Eu não sei como é que é morrer com educação. Né? Então, se o Chico Xavier ficou com medo da morte na hora do avião cair, então acho que todos nós estamos autorizados a termos esse tipo de ansiedade, algum medo, porque isso é humano e isso não significa que nós estamos mais ou menos espiritualizados por esse tipo de comportamento. O que vale é realmente a gente entrar em contato com as nossas razões. O problema dessa pandemia não é a pessoa conversar com as plantas, né, Sérgio? É ela dizer que as plantas estão respondendo para ela. Aí começa a preocupação. É verdade. É. Temos mais uma pergunta aqui, da Fabiola. Tratando nossas pulsões analiticamente, poderemos chegar de forma equilibrada e poder aproveitar com plenitude a... Puxa, cortou aqui, tem que... Porque é o seguinte, gente, fica com um número limitado de palavras, então você tem que continuar fazendo a pergunta em outra entrada, senão cortou aqui. Então essa a gente vai pular. Temos aqui como se trabalhar para evitar a autossabotagem. Tema legal também. Dá para mais uma palestra, né? Mais uma hora. Umas quantas. Não sei exatamente o que se possa pensar sobre o que seja autossabotagem, mas eu imagino que autossabotagem seria a pessoa se suprimir da percepção daquilo que é verdadeiro nela mesma, né? Eu acho que não há outra saída a não ser a buscar ajuda, o autoconhecimento. Às vezes o autoconhecimento ele tem um limite. Às vezes é necessário que a pessoa busque uma ajuda externa, né? Porque às vezes a gente pensa que não está se auto-sabotando, está se auto-sabotando. Então daí a ajuda externa, ela vem por várias vozes, nem sempre ela surge inicialmente como uma ajuda terapêutica. Às vezes está na voz dos amigos, das pessoas que estão na volta. Há pessoas que estão na nossa volta e muitas vezes estão nos avisando, estão dizendo, olha, tem alguma coisa que não está bem contigo. Aí vem uma, diz, a gente acha que é inveja. Aí vem duas, a gente acha que é inveja. Três, a gente acha que é inveja. Quando chegar a cinco, é bom de a gente começar a imaginar que não tem tantos invejosos na volta. Claro. Que podem ser pessoas que estão percebendo alguma coisa que a gente não está percebendo. E nós estamos nos auto-sabotando, né? No sentido de evitarmos correções que são necessárias em nós. E quando a gente não percebe coisas que estão acontecendo com a gente, que os outros estão nos avisando, aí sim está na hora de uma psicoterapia, de uma ajuda, porque provavelmente o olhar de um terapeuta vai nos ajudar a enxergar ou a entrar em contato com aspectos nossos que estão cegos em nós e que nós não estamos percebendo bem. Mas eu acho que existe uma ferramenta fundamental para isso, que Jesus nos ensinou, que é a humildade, né? É estarmos abertos a considerar que nós podemos estar equivocados. Né? Claro, Se a pessoa é orgulhosa, ela é arrogante, ela está sempre com razão. Aí nunca ela vai precisar de ajuda, ela vai estar sempre se achando correta. E geralmente ela é uma pessoa que se isola dos outros, que não interage, e aí dificulta a sua evolução. Maravilha. Temos umas perguntas aqui, como por exemplo, a nossa amiga Cleide pergunta como encontrar esse equilíbrio de nossas casas mentais. Depende de quantas encarnações, né, Sérgio, que ela está perguntando. Essa é a grande pergunta, né, Cleide? Como alcançar esse equilíbrio? Atendendo essas várias necessidades, né? Nós somos pessoas, nós temos necessidades físicas, nós temos necessidades emocionais, nós temos necessidades sociais e nós temos necessidades espirituais. Portanto, atender esses 4 níveis da nossa vida são fundamentais. Né? Tem momentos que a gente precisa efetivamente cuidar do nosso biológico, do nosso físico, a gente ir à luta, enfrentar situações. Há momentos concomitantes que a gente precisa estar cuidando da nossa emocionalidade, da nossa vida emocional.
nos conhecendo cada vez mais, interagindo com os outros, aberto às nossas relações. Nós estamos vivendo um período de limitações físicas de relacionamentos, né? Isso é algo muito importante, assim, a nossa restrição física de contato tem trazido muitos prejuízos para os nossos níveis de saúde, porque às vezes a gente não se dá conta, mas a nossa convivência física, ela é tão importante, porque muitas vezes o nosso sensório, o toque, o contato, o carinho, o abraço, o relacionamento, a interação, vai responder por uma série de estímulos que, quando estão ausentes, nós entramos em carência. Né? Então, boa parte das nossas ansiedades, ainda entrando na questão da ansiedade, pode circular por esse tipo de privação que nós estamos passando. Né? Algumas pessoas estão mais tranquilas, outras estão menos tranquilas. Então, em alguns, esse fator pode ser mais relevante, em outros, pode não estar sendo tão relevante ou não tão percebido. Né? Não que ele não esteja presente, ele pode não estar sendo tão percebido. Então, o equilíbrio passa por todas essas dimensões. Agora, nós estamos com isolamento físico, mas nós podemos estar interagindo emocionalmente. Por exemplo, nesse momento nós estamos interagindo num campo onde nós continuamos falando sobre espiritualidade, estamos falando sobre saúde mental e, portanto, nós estamos em contato uns com os outros. Então, a pessoa também pode se utilizar muito de todos esses recursos para equilibrar essa sua casa mental. Vocês imaginem se nesse período que nós estamos vivendo essa pandemia nós não tivéssemos a internet. É verdade. Sabe de que jeito nós estaríamos, né? Se a gente não pudesse estar se comunicando, seguindo algumas atividades, relacionamentos, enfim. Então é uma bênção que a gente tem a internet. Agora, se a gente ficar só na internet o tempo todo, né, isso pode ser prejudicial. Então, como tudo, como equilibrar a vida mental, a nossa casa mental? É tendo discernimento, é tendo realmente equilíbrio. Tem hora que a gente tem que desligar isso aqui, entrar em contato com as pessoas dentro de casa, fazer uma atividade material, algo físico, porque senão a permanência online também pode ser um fator de perturbação e de desequilíbrio. Claro. Perfeito. Bom, temos algumas outras perguntas. Essa já foi feita. Comentar sobre a relação de fé e ansiedade e medo. Penso que você já abordou esse tema. Tem uma pergunta sobre o vazio existencial. O vazio existencial, eu lembro muito, Sérgio, da passagem do psicólogo Rollo May, que ele fala que o vazio existencial está sendo nutrido de forma constante no nosso mundo contemporâneo pelo individualismo, pelo sexismo e pelo consumismo. E aí, talvez, a gente posicione esses três elementos que o Rollo May fala, aí, entre o primeiro e o segundo andar da casa mental, seria, então, uma fixação ali, como uma forma de bloqueio do autoconhecimento, né? O Divaldo, nosso grande Divaldo Franco, fala muito que o homem perdeu o endereço de si mesmo, né? Então, muitas vezes, essas fugas que nos mantêm distantes de nós mesmos aumentam o vazio existencial em vez de supri-lo, né? Como beber água salgada para matar a sede, né? Se você quiser falar um pouquinho do vazio existencial que o colega pediu. Podemos falar alguma coisa, porque este momento que a gente vive, ele nos fala muito de um período narcísico, de um narcisismo exagerado. Perfeito. Narcisismo, por definição, é onde a pessoa se relaciona apenas com ela mesma. E tudo que ela circunda a sua vida diz respeito a atender a necessidades apenas suas. Então, quando o vazio existencial ele se estabelece, muitas vezes a pessoa ela está com prejuízos na sua capacidade de empatia, que é a capacidade de perceber o outro como um outro e se relacionar com o outro, e não apenas consigo mesmo, né? E nós vivemos uma época de grandes dificuldades no campo da empatia, porque o consumismo, como já foi dito, e as necessidades narcísicas assumiram um lugar de privilégio. Né? Se confunde o que seja a pessoa gostar de si mesma
e a pessoa gostar narcisicamente de forma patológica de si mesma e se relacionar apenas consigo mesma, de um modo patológico. Quando a pessoa ela apenas tem necessidade de trabalhar para se consumir e cada vez mais em necessidades pessoais, ela se esvazia. Então é quando ela precisa ganhar muito dinheiro, mas continua vazia. Quando precisa comprar muitas coisas, mas continua vazia. Em que ela precisa ter muitas relações, mas ela não tem relações verdadeiras, ela continua vazia. Isso pode acontecer num relacionamento amplo, seja de vida na sociedade comum, quanto, sobretudo, hoje, no mundo virtual, né? Em que as pessoas elas procuram tentar preencher esse vazio com o número de selfies, com o número de memes, de likes, com o número de amigos, de seguidores. Tem pessoas que são assim, colecionadoras de seguidores, né? Tem tantos seguidores, né? Então o risco é a pessoa ter milhões e não ter nenhum. Porque não é a quantidade, né? É a qualidade. Então, acho que esta etapa que nós estamos vivendo da pandemia, que nos obrigou a ficar restritos, é uma oportunidade da gente rever esses rumos. Porque nós vínhamos vivendo do excesso, né? Do excesso de coisas desnecessárias. Todo excesso é desnecessário, de tudo, né? Então, este vazio, ele é tem algo de excesso em si mesmo. As pessoas mais vazias são aquelas que acumularam muito de alguma coisa desnecessária e não preencheu, né? É o contrário daquilo que Jesus dizia, né? Que a gente tinha que dar tudo o que tivesse e segui-lo para merecer o reino de Deus, né? Quando aquele moço chegou e perguntou o que precisava fazer para alcançar o reino de Deus, Jesus percebeu que ele tinha muitas posses e disse: vai, vende, dá aos pobres e me segue. Porque ele fez a proposição exatamente do desapego naquilo que são as coisas que aparentemente vão preencher o vazio. Jesus deu a chave para ele e disse assim: olha, tudo isso que tu tens não preenche. Tu estás dentro de um mundo de ilusões. Então, te liberta disso e me segue. Por quê? Porque Jesus representa o preenchimento daquilo que realmente nutre, que são os valores da alma, a essencialidade, as relações verdadeiras, né? Quando Jesus dizia me segue, ele não estava propondo uma vida de pobreza extrema e de misticismo. Não, ele estava propondo algo nutritivo, algo que fundamenta. Então, essa busca, ela precisa ser reforçada na nossa vida. O que nos nutre? O que nos agrada? Não sei se vocês que estão nos ouvindo concordam, mas nesse período de pandemia eu pelo menos me deparei muito com algumas coisas assim. Como a gente acabou saindo menos para a rua e tal, a gente começa a ver quantas roupas desnecessárias a gente tem, não é? Quantos esforços para coisas que a gente tentou adquirir se tornaram desnecessárias? Quantas aquisições e angústias e preocupações que a gente corria tanto para atender se tornaram obsoletas? E a gente começou a ficar com poucas coisas, até de cima para baixo, como uma imposição, e a gente se dá conta que isso pode estar proporcionando até um certo alívio, num certo sentido, porque a gente se dá conta que não precisa de tanto. Tudo que a gente corre tanto não é tão necessário assim. Então, de fato, é um momento muito importante para a gente questionar quais são realmente os nossos valores e aquilo que nos sustenta. E sabe, Sérgio, eu lembrei de uma passagem da Joana, psicografada pelo Divaldo, falando sobre vazio existencial, que ela dá uma dica, uma colaboração de iluminação com um ponto de reflexão, falando que uma mudança no comportamento moral era requisitada por aquele indivíduo que permanece deslizando a encarnações após encarnações dentro dos mesmos erros, e essa mudança de comportamento moral ser nutrida também com uma construção de valores éticos, mas ela direciona essa mudança no combate claro ao orgulho e ao egoísmo.
sendo essas duas grandes chagas que nutrem e aumentam esse vazio, né? E aí eu não sei se você já teve contato com essa pesquisa. Recentemente eu estava vendo uma pesquisa de 2008, se não me engano, da Universidade de Washington. Foi até um brasileiro que fez lá essa pesquisa, chama George Moll, o nome desse brasileiro. Uhum. Ele fez uma pesquisa sobre a ativação, a partir de neuroimagem, a ativação do córtex cerebral a partir de alguns atos. Ele propôs o seguinte: alguns receberiam dinheiro, ou seja, você ganharia dinheiro, e aí ele viu que ao ganhar dinheiro o indivíduo ativaria uma circuitaria de recompensa cerebral. Ok. A segunda proposta era a pessoa, o voluntário, doar um dinheiro da instituição. Aí ele já ativou a circuitaria cerebral também de recompensa e teve um intervalo maior de tempo. Ou seja, foi melhor ainda do que ele ter recebido dinheiro, neuroquimicamente, né? E a terceira e última era o indivíduo doar um valor X dele próprio. E aí, olha que interessante. A ativação do circuito de recompensa, do prazer, ela foi maior. E, nesse momento, ativou áreas nobres do córtex pré-frontal do terceiro andar, comentado pelo André Luiz, do andar das aspirações, das ligações, talvez espirituais, e você teve ali um bem-estar físico muito maior do que somente quando ele recebeu a quantia. Então, eu achei interessantíssimo esse estudo. Aliás, isso aí explica por que Chico Xavier ele ficava até as 3 da manhã recebendo cartas consoladoras para as mães, e ele se sentia feliz, apesar do cansaço. Quem olhava o Chico trabalhando dizia: nossa, mas como é que ele consegue? E ele está sempre com aquele sorriso no rosto, ele está se sacrificando. E eu tenho minhas dúvidas se ele se sacrificava mesmo, ou se aquilo era um prazer para ele, porque o fundamento deste tipo de conduta está embasado nessa pesquisa que mostra que quando uma pessoa está genuinamente envolvida com um trabalho de amor ao próximo, quando isso é parte das entranhas do original da pessoa, do autêntico, quando ela não faz isso para ganhar o reino dos céus como uma forma de pagamento, mas como uma necessidade intrínseca de fazer alguma coisa boa pelos outros, ela movimenta reações de recompensa cerebral. Ela tem respostas neuronais que são satisfatórias, que são setores de recompensa mesmo, com direito à liberação de dopamina no cérebro, que são áreas de prazer. Para quem está nos ouvindo já sabe do que a gente está falando. Não é preciso ser Chico Xavier e trabalhar até as 3 da manhã. Tá? Claro. Mas eu quero dizer o seguinte: quando a gente faz alguma coisa boa por alguém, ou quando alguém se sente muito feliz por alguma coisa que nós fizemos, e às vezes a gente não fez nada demais, e uma pessoa se mostra grata, e a gente vê que a gente conseguiu atingir alguma coisa importante na vida de alguém, vocês vão concordar comigo, a gente se sente às vezes tão feliz que a gente perde o sono. A gente fica pensando naquilo: nossa, eu podia fazer mais isso, eu tenho que fazer mais coisas boas assim. E a gente se sente vitalizado, rejuvenescido. Então, pois é assim. Essas grandes almas descobriram esses setores, que é o que André Luiz fala, de que essas áreas do nosso córtex, dos lobos frontais, da nossa área pré-frontal, que é o andar superior da casa mental, eles são campos virgens à espera de esforços superiores nossos. Que muitas dessas situações de pobreza interna que nós temos podem ser perfeitamente atendidos se a gente descobrir dentro de nós essas forças virgens de esforços e de gratificação, e que Jesus já havia dito com muita propriedade, com muita maestria, que somente amando ao próximo é que nós conseguiremos nos sentir amados suficientemente, porque faz parte dessa circuitaria mental, espiritual, e hoje entendemos que existem neurônios no nosso cérebro, conforme André Luiz, que são capazes de capturar as impressões da consciência. São neurônios capazes de perceberem as impressões da consciência. Então, aquilo que a gente faz no campo ético, que seja genuíno, que seja autêntico, ativa campos neuronais.
que geram respostas imunes, que geram respostas orgânicas, e aí a gente vê o Divaldo com 92, 93 anos, que parece um menino, né? Exato. Trabalhando e querendo trabalhar cada vez mais. Porque são essas pessoas que mostram, através dessa bioquímica do amor, que realmente esses conceitos eles precisam ser muito bem entendidos por nós. Maravilha, maravilha, querido. Bom, a gente está chegando ao fim do nosso bate-papo, porque temos tempo aqui, senão a gente correria mais uma Claro. hora, com certeza. Ficaríamos Mas eu até as queria 3 da manhã, lembrar, né? com certeza, eu queria lembrar aqui a todos que tem um programa, inclusive talvez o Sérgio ainda não conheça, é um programa que a gente está tendo a oportunidade de colocar na plataforma do Jardim das Oliveiras. O programa chama Ciência e Espiritismo. São vídeos curtos, de 5, 8 minutos, que fazemos um apanhado de conteúdos científicos e a gente faz a interface com o espiritismo, propriamente dito, ou com a espiritualidade. Então, é mais um projeto da AME e está na plataforma Ciência e Espiritismo. Antes de agradecer a participação do nosso querido, ilustríssimo convidado, queria falar que na próxima quinta-feira a gente vai ter um bate-papo com o Dr. José Roberto, do Espírito Santo. Vai falar sobre experiência de quase morte, no mesmo horário, 9 da noite, aqui no Instagram. E mesma sequência, esses vídeos vão todos também para o Jardim das Oliveiras, a plataforma no YouTube do Jardim das Oliveiras. Querido Dr. Sérgio Lopes, foi um prazer inenarrável esse Todo bate-papo. meu. Eu espero que isso aconteça mais vezes, que você não fique só conversando com o Alberto. Em Belém existem outros corações aqui desejosos de conversar com você. E o Alberto, por enquanto, lhe mandou um abraço, por falar nele, me mandou um abraço. Obrigado. E a gente está de portas abertas para quando você puder vir pessoalmente, né, dar suas palestras e o bate-papo ser ao vivo é mais ainda gratificante. Muito obrigado, querido. Muito obrigado, eu agradeço a oportunidade, deixo o meu grande abraço e parabéns pelo trabalho de vocês. Muito obrigado. Até a próxima. A todos que nos assistiram, um forte abraço e muita paz.